Porque você é a melhor que vão te escolher. Você precisa ser percebida como a melhor. E se você ainda acredita que basta ser boa, você já tá sendo trocada por alguém mais visível, mesmo que essa pessoa entregue muito menos do que você. Eu sou Ana Lago e por muitos anos eu acreditei que entregar com excelência era o suficiente. Quando eu trabalhava como advogada de fusões e aquisições, eu era uma excelente advogada quietinha. Quem trabalhava comigo me amava, meus chefes me amavam, meus colegas me amavam. Mas ninguém fora desse círculo conhecia minha competência. A mesma coisa aconteceu quando eu comecei a empreender na área da moda. O impacto que eu gerei na empresa foi um divisor de águas. Mas quem tinha palco eram os meus sócios, que se mostravam. E não eu, que ficava nos bastidores da operação. Quando eu vim para o digital, no meu trabalho de bastidores, eu transformei ilustres desconhecidos em referências incontestáveis. E eu continuava invisível. Até que um dia caiu a ficha. Se eu continuasse invisível, eu sempre estaria em uma posição frágil. Se algum projeto deixasse de acontecer, spoiler, deixou, eu já contei isso em outros vídeos. Eu voltaria pro zero, porque ninguém me conhecia. E o mais contraditório, eu já trabalhava como estrategista digital. Mas eu percebi que eu não fazia por mim mesma o que eu fazia pelos outros. Então eu comecei a construir meu capital digital e tudo mudou. Os projetos começaram a fluir com mais facilidade, começaram a surgir novos projetos, pessoas começaram a me procurar, o mercado passou a me ver e a me valorizar. Mesmo com um perfil pequeno, sem muito engajamento, publicando pouco, eu tinha fila de espera de experts querendo que eu lançasse eles, oportunidades diferentes pipocando toda hora, vendas passivas acontecendo. Tudo ganhou leveza, tudo ficou mais fácil, tudo começou a fluir com mais naturalidade. E quando cada um dos meus projetos, por diferentes motivos, foi encerrado, a minha presença digital seguia trabalhando por mim. Assim como aconteceu comigo no meu processo de virada, eu conheci várias outras mulheres como eu. Uma delas foi a Jess, médica, competente, excelente. E ela usou a transformação pessoal que ela mesma teve através dos conhecimentos profissionais dela para levar uma mensagem poderosa de transformação possível para o mundo. E hoje ela nem atende mais no consultório, mas impacta a vida de milhares de mulheres, muito mais do que ela jamais conseguiria se a prática dela ficasse restrita à clínica. Não só pelo alcance, mas por ter conseguido passar a mensagem da forma certa, o que só o digital permite. Muito mais do que uma consulta isolada. Outra foi a Shana, professora de inglês. Ela era professora da escola da minha filha e ganhava salário de professora de escola. Ela pediu demissão e criou sua própria escola de inglês online e isso mudou tudo. Ela comprou um apartamento dela, viaja o mundo, tem mais tempo para a filha e para a vida dela. Por essas e centenas de outras histórias como essa que eu acredito que para quem vive do próprio trabalho, construir capital digital é inegociável. Primeiro porque ele te traz uma antifragilidade. Você pode estar numa posição excelente hoje, bem remunerada, estável. Mas se isso deixar de existir, se isso desaparecer amanhã, onde você vai estar? O futuro é imprevisível. Se o seu trabalho desaparecesse hoje, você conseguiria se recolocar rápido, com o mesmo prestígio, com a mesma renda? Segundo, porque ele melhora os seus resultados no presente. O que quer que você faça, seja atender público, atender pacientes ou clientes, docência, consultório, gestão, uma presença digital estratégica faz a sua palavra ter mais peso, além de trazer mais cliente, mais visibilidade, mais parcerias, mais negócios. Quem é atendido por você tende a escutar mais, a aderir mais, a acreditar mais naquele processo. Porque você já convenceu essa pessoa, já vendeu a própria transformação por outros canais. E terceiro, porque o digital pode virar uma fonte de renda direta para você. Mesmo que você não queira deixar de fazer o que você faz hoje, não queira deixar de atender, de ter o seu trabalho que você tem hoje, ter um produto digital pode gerar renda extra, que em muitos casos pode até vir a virar uma renda principal. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Da mesma forma que você investe em especialização, em currículo, em técnica, hoje é essencial investir na construção do seu capital digital. E a questão não é ser bom, a questão é ser percebido como bom. Se você sente que a sua excelência não está sendo reconhecida, talvez seja porque você está caindo em uma das armadilhas que eu vou te mostrar agora. Presta atenção, porque essas 5 armadilhas podem estar sabotando a sua autoridade sem você perceber. E a primeira delas é justamente acreditar que competência basta. E não basta. Você precisa comunicar isso. Também é sua responsabilidade mostrar para o mundo que você é boa. Olha a história da Jess que eu acabei de contar. Ela já era excelente, ela já era uma excelente endocrinologista.
Mas se ela não tivesse mostrado isso pro mundo, se ela tivesse ficado em silêncio, ela podia estar lá na lista. Abre agora a lista de médicos do seu plano de saúde. Tem lá uma lista enorme de endocrinologistas que ganham a hora, o valor de hora que o plano paga, que a gente sabe que não é muito. A Jess poderia estar lá nessa lista se ela não tivesse dado o passo de construir o seu capital digital, de mostrar, de trazer visibilidade para essa excelência, para essa mensagem, para essa transformação que ela promovia já no consultório dela. A segunda armadilha é esperar ser chamado ao invés de se posicionar. Nós, especialmente as mulheres, fomos treinadas para esperar o reconhecimento. Quanta mulher vai lá, né? Tem uma estatística que fala sobre negociação de salário, né? Quanta mulher vai lá pedir aumento, pedir uma promoção? É raro, é pouco. Por quê? Porque a gente espera ser reconhecido, a gente espera fazer um bom trabalho. Lá, tá sempre ser a melhor, ser boa, ser excelente, aí vão nos ver. Não vão nos ver. Mostrar que você é boa também é o seu trabalho. É seu trabalho reivindicar a sua posição no mercado. O Felipe Savassi, com quem eu trabalhei, tem um caso muito bonito nesse sentido, porque ele, há muito tempo, quando ninguém falava disso no Brasil, começou a falar de arquitetura modular. Na verdade, ele começou com arquitetura em containers, e daí começou a mostrar esse trabalho para o mundo. E isso era uma coisa, pouca gente sabia, pouca gente conhecia. Se ele fosse ficar esperando, dependendo do boca a boca e tal, ia ser uma luta lá para ter novos projetos, mas não, ele foi lá, decidiu se posicionar, decidiu mostrar a arquitetura do futuro nas redes sociais, decidiu mostrar por que era tão melhor, as vantagens, a tendência, mostrar que os custos, na verdade, não eram maiores. Parecia, à primeira vista, maior, mas botando na ponta do lápis pelas desvantagens de uma e vantagem das outras, o modular acabava ganhando. E assim, hoje, ele é a principal referência no Brasil de arquitetura modular. Por quê? Porque ele foi lá, botou a cara, reivindicou o lugar dele. Não esperou ser chamado, foi lá e se posicionou. A terceira armadilha é justamente depender exclusivamente dos bastidores, como eu, por muito tempo, contei aqui no início do vídeo que fiz. E como a maioria dos profissionais faz. Ter resultado, ser bom no bastidor é ótimo, até não ser mais. E se você é demitido, se a empresa fecha, quanto tempo até você se recolocar, até você conseguir construir uma base de clientes, até chegar na mesma posição e remuneração que você tem? Tem exemplos enormes, de pessoas enormes que têm carreiras super bem sucedidas, que têm dinheiro, que têm tudo, que ainda assim se posicionam no digital. Por quê? Porque sabem o quanto isso traz antifragilidade. Três exemplos que eu vou trazer agora. Um do Rick Basalha, que ele é CEO da Michael Page. Precisa estar no digital? Precisa. Sabe como é difícil se recolocar como CEO? E se dá algum problema? Se por qualquer motivo ele sai, se ele quer sair, se ele não quer mais trabalhar com aquilo, se ele não tem a sua antifragilidade, seu próprio capital digital construído, pode ser que ele dependa da renda passiva que ele conseguiu construir no período. Pode ser que ele até consiga se recolocar em uma posição menor. Pode ser que ele até consiga uma posição equivalente, mas depois de quanto tempo? Qual a real poder de escolha dele nessa situação? Enquanto com o capital digital que ele construiu, ele tem muito mais cartas na manga para usar. Ele pode, se ele lança um produto dele digital, vai estourar, vai vender muito. Ele pode palestrar, ele pode abrir o seu próprio negócio com muito mais facilidade, porque ele construiu visibilidade, ele construiu capital digital. Outro exemplo icônico de uma pessoa que optou por não escolher, por não depender exclusivamente dos bastidores, é o Flávio Augusto. Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, que é um bilionário brasileiro, um dos poucos bilionários brasileiros, tá lá produzindo conteúdo, fazendo podcast. E o case dele é muito legal, porque ele é bilionário, mas ele quase quebrou na pandemia. E sabe o que salvou ele? Adivinha o que salvou ele? A presença digital. Ele pivotou o negócio e trouxe tudo pro digital. E isso virou a chave. E ele nunca abandonou esse canal, porque ele entendeu que é chave para a fragilidade dele. Quarta armadilha, e é aqui, ó, tem muita gente que já virou a chave, entendeu? Tem que estar no digital e tal, vai, começa a produzir conteúdo e cai nessa. Que é produzir conteúdo genérico, sem posicionamento. Tem gente que até posta, mas é aquele conteúdo que é mais do mesmo, tá girando feed lá, não chama atenção, não vira a chave. O que mais tem é isso, gente que não se dá o trabalho, muitas vezes por não saber como fazer isso, de construir uma imagem, uma mensagem memorável, que vai provocar o que eu chamo de efeito TED na audiência. E quando eu falo de capital digital, essa é a grande chave do capital digital, porque o capital digital é o que fica quando você não está presente.
Se você depende de postar todo dia ajuda nessa construção do capital digital. Agora, se você parar de postar, se o Flávio Augusto parar de postar, tem toda a bagagem que ele já construiu, que já está trabalhando lá para ele. Se o Rick parar de postar, tem toda a bagagem que ele já construiu, que está trabalhando lá para ele. Por quê? Porque eles fizeram de uma forma que deixa marca. É uma mensagem que cola, que vira chave na cabeça da audiência. É um posicionamento, é sobre estar presente com intenção e com estratégia. E uma quinta armadilha é achar que o digital é só para quem quer virar influenciador. Já ouvi isso muito. Mas tu não é muita exposição. Gente, não é muita exposição. Até porque você escolhe o que você vai expor. E se você escolher se mostrar com intenção, usar essa vitrine para mostrar como você é boa, não para ficar mostrando o teatrinho da vida, Big Brother da vida real, não é sobre isso. É sobre você usar estrategicamente isso aqui como uma vitrine para a sua essência. Tem um consultor de produtividade agrícola com quem eu trabalhei por um tempo, que é um case maravilhoso, porque ele rodava o Brasil dando palestra em fazendas no interior e ele gerava muito resultado, mas era aquilo, dependia do trabalho para viver e o trabalho dele era estar sempre no aeroporto, estava cansado, já não era mais novinho, queria ficar com a família, queria ficar mais em casa e não podia, porque ele era escravo dessa rotina dele. Até que a gente veio pro digital, a gente trouxe ele pro digital. Ele ganhou em 40 dias mais do que em um ano rodando fazendas, porque a gente conseguiu trazer essa mensagem dele com impacto, a gente conseguiu provocar o efeito TED e essa mensagem rodou e fez com que ele tivesse muito resultado. A questão não é se expor, a questão é aparecer, é trazer a sua mensagem do jeito certo. Mas tem uma chave que precisa virar para que tudo isso aqui que eu falei funcione de verdade. Sem ela, nenhuma estratégia, nenhum conteúdo, nenhuma presença é suficiente. Porque o que trava não é a técnica, é um padrão muito mais profundo que aprisiona muitas mulheres brilhantes. E enquanto essa chave não vira, a gente continua adiando, continua se escondendo. Mas quando essa chave vira, a autoridade vem com leveza. Antes de te mostrar essa chave, me fala nos comentários se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, deixa um foguinho pra eu saber. E se você já começou a construir presença digital, mas tem dúvida se essa presença digital tá tendo o efeito que você espera, que você deseja e tá caminhando no sentido de construir o seu capital digital, eu tenho um convite para você. Eu preparei um robô de diagnóstico de capital digital, ele é gratuito, tá no link aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo, acessa e faz o seu diagnóstico, depois me conta o resultado, eu quero saber. E se você ainda nem começou esse processo e quer começar do jeito certo, quero te convidar a conhecer Código da Relevância. Eu gravei um vídeo contando tudo sobre o meu método para ajudar você a ter uma presença digital impactante. O link também está aqui na descrição do vídeo. E essa é a chave que precisa virar antes de começar todo esse processo. Você tem que parar de esperar sentir que está perfeita para começar, que tem o cenário ideal, que precisa aprender mais, que precisa aprender a fazer vídeo, ser perfeita, ter o cenário ótimo. Essa prontidão, ela nunca vai chegar. E essa necessidade de perfeição, na verdade, muitas vezes, nada mais é do que uma desculpa, do que uma justificativa para o medo. O medo de se mostrar, de se expor, do julgamento, do que os outros vão pensar, o que seus colegas vão pensar. E se eu fizer, é papel de boba. Se eu falar bobagem, eu vou gaguejar no vídeo, eu não sou boa nisso. É claro que você não é boa nisso. Você não faz isso ainda. Você nunca fez. Você só vai ser boa depois de fazer muitas e muitas e muitas vezes. Agora, essas muitas e muitas e muitas vezes vão ser imperfeitas. A gente tem que pagar o preço de ser imperfeita no começo. É esse preço que vai fazer a gente se mover, a gente avançar, a gente começar. Eu trabalhei uma vez com uma arquiteta que ela era muito boa, tinha uma mensagem única e me dava uma dor porque ela ficava paralisada. Ela ficava paralisada e se escondendo atrás de não, mas precisa de mais produção, precisa de um videomaker que tem mil takes, tem uma super edição. Gente, isso vira um empecilho. O que importa, muito menos a forma do que a mensagem. E mais do que isso, se você prioriza a forma é muito mais difícil e muito mais cara de fazer. E aí, se você prioriza a forma, mas não tem uma mensagem certa por trás, vai ser uma voz ao vento. É que nem um bolo lindo, mas que não é gostoso, que é ruim. Quanta gente vai comprar? Algumas pessoas até vão comprar porque é lindo, mas vão provar e nunca mais vão comprar de novo. Não é melhor a gente aperfeiçoar
a receita daquele bolo, deixar ele muito gostoso e aí depois melhorar a aparência? Te garanto que é, e no digital não é diferente. Então começa mesmo imperfeita, começa mesmo insegura, começa mesmo gaguejando, começa mesmo sem saber direito. O seu capital digital não vai ser construído a partir da perfeição, ele vai ser construído a partir da consistência. E a consistência começa com a presença. Vai lá, começa com medo mesmo, começa imperfeita, começa insegura e o jogo vai mudar. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo, me segue para receber os próximos vídeos aqui do canal e nos vemos no próximo.